No último dia 1º, os jornais O Imparcial e O Estado do Maranhão completaram mais um ano de existência. Ainda este mês, no dia 29, o Jornal Pequeno também aniversaria. O Imparcial, Jornal Pequeno e O Estado do Maranhão são os mais antigos diários em circulação em São Luís. Por décadas, estes matutinos vêm contando a história recente do Maranhão, do Brasil e do mundo, e vêm enfrentando os problemas de fazer jornalismo num país com as conturbações políticas e econômicas que caracterizam o Brasil. O Mesa Redonda está no ar. Além das turbulências políticas e econômicas do país, os jornais impressos têm enfrentado a concorrência de novas mídias, que em nível mundial tiram leitores de suas publicações. Em outros estados e nos demais países do mundo, jornais são fechados ou passam a produzir apenas edições online, como aconteceu com o tradicional Jornal do Brasil do Rio de Janeiro. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Pedro Henrique Freire, diretor de Gestão e Novos Negócios de O Imparcial, Cunha Santos, editor do Jornal Pequeno, e Clóvis Cabalau, diretor de redação de O Estado do Maranhão. Pedro Henrique, no meio dessa crise geral que nós estamos vivendo aí, o Imparcial parece que conseguiu colocar um produto que vai na contramão dessa tendência, que foi justamente o Aqui Maranhão. Como é que você explica isso aí? Olha, primeiramente, bom dia aos telespectadores. É uma honra estar aqui nesse programa com os amigos da imprensa aí, discutindo um tema tão importante hoje, né? Tão importante principalmente para nós, né, que estamos na redação todos os dias. E eu explico o fenômeno do Aqui Maranhão, que é o jornal com a maior circulação da história do Estado, como um tripé popular que as pessoas, no momento econômico onde elas buscavam consumir tanto informação como produtos, elas viram no Aqui Maranhão um jornal que falava a sua linguagem, né? Que retratava acontecimentos próximos dos seus bairros, com um projeto gráfico atraente. Então, eu acredito que o Aqui, lançado em 2007, hoje continua sendo a liderança da mídia impressa em termos de tiragem. Ele realmente conseguiu cativar essa classe que até então a gente imaginava que não lia jornal e não tinha essa tradição. Muito bem. E então esse tripé é justamente a questão das notícias mais populares? Notícias populares, uma diagramação, um projeto gráfico atraente e, sobretudo, você falar o que aquelas pessoas querem ouvir, os acontecimentos estão próximos aos bairros dela. Uhum. Há um componente logístico aí também grande, até em questão de preço, né? O Aqui Maranhão começou com 25 centavos, que é algo para o mercado de jornais do Maranhão, algo inclusive, digo, revolucionário, porque isso nos remete à história do início da circulação do Aqui Maranhão. Todos os jornais custavam de R$ 1,50 a R$ 2,00, e nós temos os distribuidores de jornal, né, eles ganham percentuais de comissão em cima da venda do jornal. Quando colocamos na rua um jornal de 25 centavos, a primeira tiragem ficou toda na gráfica, ninguém foi pegar. E aí a gente começou com a ajuda de pessoas que trabalhavam no jornal, indo nos bairros, chamando as pessoas para vender, e aí as pessoas foram vendo que o jornal era bem aceito, o público recebeu bem, a tiragem foi crescendo, e em 2 anos nós chegamos a tirar 54 mil exemplares num dia. Então você tem preço, você tem a informação, que ela é muito próxima desse nível social, e você tem uma diagramação colorida, textos curtos, títulos chamativos. Isso eu acho que é o segredo que fez, não o Aqui Maranhão, porque o Aqui Maranhão ele é a fórmula do jornal popular existente em praticamente todos os estados brasileiros. Nós temos muitos cases aí no país com um modelo de negócio idêntico. E o Aqui Maranhão reproduziu isso aqui com muita competência. Cunha, na verdade o Jornal Pequeno, vamos dizer assim, não tem
os mesmos atrativos do Aqui Maranhão, né? Mas é um jornal que é o segundo mais antigo aqui da capital, né? E vem tendo uma história de sucesso há muito tempo, há muitas décadas. Eu te pergunto, o que é que explicaria essa permanência do Jornal Pequeno? Eu acho que o primeiro fato da permanência do Jornal Pequeno junto ao público maranhense foi principalmente um nível de liberdade, liberdade com a notícia, que no lançar mesmo daquele impresso, impressionou o leitor maranhense. Nós tínhamos a maioria da mídia da época, vamos dizer assim, garroteada pelo poder político, e o Jornal Pequeno, sem nunca assumir uma posição, digamos, de oposição a quem quer que seja, o que fez, libertou a notícia. E libertou a ponto de permitir o contradito entre as diversas forças políticas do Estado. E a exemplo do que citou o companheiro Pedro Freire, é o jornal que revolucionou aquela época, iniciando com um preço lá embaixo em comparação ao que se praticava aqui. Uma outra coisa, uma outra invencionice, entre aspas, do velho Bogéia, que colocou bem o jornal, foram as colunas de humor. E o humor, que o Cabalau, à época, era uma coisa que praticamente não se praticava aqui. No cafezinho, aquelas páginas editadas, direcionadas diretamente para o humor político, que era, inclusive, uma novidade no Brasil a partir de Getúlio Vargas. É claro que aí houve uma evolução, o jornal sofreu as consequências dessa evolução, com o advento do novo painel gráfico que invadiu o país, porque era um jornal graficamente montado lá no linotipo, eu não encontro o nome científico da coisa, lá na letra de madeira, e teve que disputar mercado com o jornal Estado do Maranhão, o jornal Imparcial, que à época já adotavam técnicas muito superiores. Mas o jornal ficou na história exatamente por isso. E consigo dizer mais, só para encerrar aqui essa minha primeira fala, e consigo dizer mais. O Jornal Pequeno cativou uma coisa que eu, que trabalhei em diversos outros jornais do Maranhão, não vi em nenhuma redação: a liberdade do jornalista. Às vezes eu tive a liberdade de criticar o próprio dono do jornal, por seus atos, por seus escritos. Ora, isso em algumas outras redações, aliás, na maioria das redações no Brasil, dava demissão. É um tabu histórico que foi criado pela genialidade, vamos dizer assim, inocente do velho Bogéia. Em outros jornais, aquilo que a gente costumava chamar, os jornalistas da nossa época, de página sexta, quer dizer, você escrevia, o editor, o chefe de página jogava na sexta, raramente aconteceu dentro do Jornal Pequeno. Então sempre foi um ambiente jornalístico de muita liberdade para o profissional. Tanto é que em determinados momentos de mais dificuldade na política, de momentos mais duros, da ditadura mesmo, muitos profissionais de outros impressos migraram para o Jornal Pequeno, para manter essa liberdade que acontecia lá. Tá. Cabalau, o Estado, diferentemente aí do Imparcial e do Jornal Pequeno, ele na verdade é uma peça assim de um grande grupo de comunicação. Perfeito. Né? E há essa, vamos dizer assim, essa interinfluência entre os diversos
entre os diversos produtos, né? E aí como é que é isso aí? Porque o restante é mídia eletrônica, a mídia impressa de fato é o jornal O Estado do Maranhão. Como é que é isso aí? Você sendo o diretor de redação. Será que é só impressa? Olha, faz um bom tempo que o jornal não é mais só impresso, né? O jornal ele é um produto bem mais diversificado e multimídia. Dia desse eu palestrava lá no CELM e eu falei, quando eu entrei na faculdade, foi teu aluno inclusive, os manuais de redações diziam assim, o jornalista precisa escrever rápido. E eu disse, isso não existe mais. Escrever rápido é básico, você ser bem informado é básico, você conhecer o bom português é básico. Você precisa ser multimídia, senão você realmente está fora do mercado de trabalho. Isso para quem está vindo da faculdade. Então o Jornal Estado hoje, ele tem uma vantagem, eu considero isso uma grande vantagem, assim, um privilégio, você poder dialogar com os outros veículos. Então nós podemos iniciar o nosso dia já a 0 hora no nosso site, com as notícias já atualizadas, o leitor só vai ter acesso ao jornal impresso às 7, mas todo o jornal já está no aplicativo a partir da meia-noite. E temos toda a madrugada ali também com matérias sendo atualizadas e agendadas para isso. De manhã cedo estamos na AM, já com o Roberto Fernandes, falando das nossas notícias. Ao meio-dia na FM, com um jornalista do Jornal Estado, falando sobre as notícias do jornal e do site. No final da tarde estamos na AM, também falando da notícia do jornal e do site. E durante todo o dia atualizando as notícias. E o impresso vem ser um coroamento. A palavra audiência, por exemplo, não fazia parte do jornal impresso, hoje faz parte. A audiência, ela é o meu termômetro para o meu jornal do dia seguinte. Aquilo que repercutiu na internet, aquilo que repercutiu nas rádios, eu preciso trazer de uma forma diferenciada, senão eu estou simplesmente reproduzindo o que as pessoas já sabem. E eu acho que esse é o grande desafio para a gente que faz o jornalismo, não só impresso, mas os jornais, o jornal no conceito tradicional. E o Cavalão tocou um ponto interessante, Luiz Pedro, que é a evolução do profissional de mídia, né? Não é um profissional de redação. Hoje, dentro das redações, os profissionais têm que ser multiplataformas. Não tem outro caminho. Eles têm que ter absoluto domínio sobre todo tipo de informação. Porque as novas mídias, elas preservam a essencialidade do jornalismo, que é você trabalhar com apuração responsável, equilibrada. Claro. Um texto que é básico tem que ser rápido, tem que ser bem feito, bem escrito, mas ele acrescenta tipos de notícia para cada plataforma. O jornalista do Estado que reproduz as notícias do jornal no rádio, ele tem outro tipo de linguagem, outro tipo de posicionamento em termos das notícias que vão ser escolhidas para colocar lá, enfim. Por quê? Porque hoje você tem uma diferenciação, por exemplo, o nosso público no celular, ele é diferente do público do impresso, né? O site, por exemplo, o Portal do Imparcial hoje é um dos grandes portais, dos mais acessados aqui também, ao lado do Imirante, do Jornal Pequeno. Ele tem uma faixa etária de 25 a 35 anos. No impresso, é acima de 50 anos. Verdade. Mas isso muda tudo, desculpa interromper, amigo Cunha Santos, isso muda a maneira de você trabalhar o negócio também, além da notícia, né? Porque as pessoas de 25 a 35 anos se interessam por um tipo de notícia, as pessoas acima de 50 têm uma queda, digamos assim, por outro tipo de informação. Então, os profissionais, eles têm que compreender isso e saber para onde eles estão lançando aquelas informações. Mas eu vejo aí um problema nessa questão do profissional multimídia, multiplataforma. Eu vejo aí um problema. Eu acho que o jornalismo está ficando científico demais. À medida em que o jornalismo impresso vai sendo substituído por essa argamassa de tecnologias, o leitor vai perdendo a capacidade de lidar com a notícia. Você imagina que o montante de informações que caem num tablet, num celular, é tamanho que fica difícil para o leitor
dimensionar o exato significado daquilo. Sem contar na facilidade de manipular, de manusear a notícia e fazer com que ela chegue ao leitor ao gosto de quem domina o poder no momento ou de quem domina aquela mídia. Então, o que acontece no final, para mim? Perde-se no tempo, entre engrenagens tecnológicas e projeções econômicas, perde-se o romantismo do jornalismo, sabe? A gana da notícia do repórter, o estar onde o fato aconteceu, e se espalham tantas notícias que o leitor fica até difícil para ele decifrar o que é verdade, o que não é, o que há de mentira ali, o que não há. Só para dar um exemplo, há poucos minutos um colega meu me mostrou uma notícia, colocada como notícia, lá no celular dele, disse: rapaz, acabaram de aprovar o fim do 13º. Já pensou? Já pensou o negócio dele? Eu digo: rapaz, isso não pode ser verdade, deixa eu olhar isso aqui, vai parar lá, pô. Dentro do que o Notícia está falando, com todas as características de notícia, pô. eu acho que o impresso ele tem uma grande vantagem em relação a isso, porque ele não tem o imediatismo e ele tem o caráter analítico. O jornalista, aquele que tem a essência, e eu faço parte da geração que está intermediária, né? O analógico e o digital. Então eu tenho muito, a minha essência original é Na verdade, impressa. se a gente for ver aqui, você tem a geração mais nova aqui com o PDI, a mais antiga aqui com o Intermediário. e você é o intermediário. A geração Dela vai ser um bom papo. Então, assim, eu tenho muito dessa essência ainda do jornalismo tradicional e de você buscar a notícia. E o impresso, ele tem tempo para trabalhar a notícia. Quando tu falaste de estar muito científico, eu já acho que pode ser o contrário. Eu acho que está perdendo o caráter científico e está ficando uma coisa descartável. Então, se há um grande questionamento, os impressos vão acabar, não vão acabar? Não sei, talvez, enfim, alguns já acabaram, mas o jornalismo, esse não vai acabar. As pessoas nunca consumiram tanta informação como atualmente. Exatamente. Agora a questão é, o que é informação e o que é bobagem, o que é viralizar uma falsa informação. E aí o profissional de jornalismo, ele faz toda a diferença. Por isso os veículos oficiais precisam se impor. Bom, eu vou só pedir um pouco de licença para vocês, porque o Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Além de um produto industrial, o jornal é também um produto cultural. Esse tipo de produto cultural está fadado a se tornar obsoleto, a desaparecer? No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Pedro Henrique Freire, diretor de gestão e novos negócios de O Imparcial; Cunha Santos, editor do Jornal Pequeno; e Clóvis Cabalau, diretor de redação de O Estado do Maranhão. Bom, qual é a opinião? Queria ouvir vocês aí. Há esse risco de obsolescência, de desaparecimento do jornal? Começar aqui, estou na vez. Vai lá. Os colegas falavam aqui de dois fatos interessantes. Um é esse bombardeio de notícias que a gente tem, né? E também essa capacidade que o impresso tem de produzir de uma forma mais calma, mais tranquila e passar uma notícia mais trabalhada, né? Mais completa. Eu acredito que nós temos aqui o problema e a solução, né? Jornais têm a técnica exata de como informar, né? Num mundo hoje em que existem muitas informações desencontradas, informações até inverídicas. Na minha opinião, os jornais não acabam porque quais são os grandes ativos do jornal? O grande ativo é a notícia. E a notícia é eterna, né? Imagina-se não, tradicionalmente nós olhamos o jornal como um produto gráfico, mas a tecnologia mudou isso. O jornal hoje não é mais produto gráfico.
também um produto gráfico. Não é também um produto gráfico. E ele gera notícia. A notícia é eterna, então, daí jornais não acabam. Eles se adaptam. Então, eu acredito que essa discussão, pelo menos no âmbito da nossa discussão, acredito que no Estado, no pequeno também é assim, essa coisa jornal acaba, jornal não acaba, isso é uma discussão superada. A nossa discussão agora é como a gente vai fazer para expandir ainda mais o nosso público. Porque se há uma crise em papel, por exemplo, ela é uma crise de modelo de negócio, e não é só de jornal. O panfleto hoje ele não repercute como repercutia há 20 anos atrás. Você tem a TV aberta num enfrentamento grandioso com os aplicativos de streaming, por exemplo. Claro. Né? Então eu acho que a tecnologia ela traz essa oportunidade, eu não digo que é um problema, é uma oportunidade da gente fazer diferente. Eu cito até um exemplo, a propósito dos 90 anos do Imparcial, eu estou fazendo até questão de vender o peixe falar muito isso. Há 10 anos atrás, o Imparcial circulava em 54% dos municípios do Maranhão. E mais 2 estados, Distrito Federal e circulávamos no Piauí, se eu não me engano. E nada mais. Hoje, 274 países acessam o Imparcial. Todos os estados brasileiros, e onde tem internet no Maranhão, as pessoas leem o Imparcial. Acredito que o estado do Maranhão não é diferente. Claro, verdade. Né? O que acontece? E isso é cálculo das projeções internas. Nosso público cresceu 3.000% nos últimos 10 anos. Para todo mundo eu falo e depois eu pergunto, onde está a crise? Na adaptação do modelo de negócio, do papel. Isso. Porque o modelo de negócio digital, ele é muito maleável. A gente consegue criar produto, gerar produto. Talvez não tenha a mesma velocidade de monetização que nós tínhamos há 10 anos atrás só com papel. Mas aí são tempos que não voltam, nós precisamos se adaptar, né? Os jornais precisam ultrapassar o tempo em que existiam jornais, rádios e TVs, não é mais assim. O principal problema do modelo de negócio de jornal não é enfrentar novas mídias. Enfrentar novas mídias, a gente pode se adaptar a elas. A gente pode ter, como temos o nosso portal, enfim, como temos aplicativos e tudo mais. Mas o que, na minha opinião, exige mais, um desafio maior é, por exemplo, anônimos se tornarem celebridades do dia para a noite e começarem a converter público, retirando fatia do mercado. Isso, de fato, é algo que nós precisamos entender. Não digo lutar contra, porque eu acho que não se luta contra a tecnologia, mas a gente precisa pensar no modelo de negócio para ter relevância também com essa... É verdade. O jornal tem que se posicionar nesse cenário, não como alguém ameaçado, mas como alguém que está se adaptando. Claro. A web não transformou apenas a maneira do jornal fazer o seu produto, mas todos os segmentos empresariais, todas as profissões foram envolvidas nisso. O jornal está se transformando. Talvez quando se pensa em crise, se pensa num segmento, o segmento papel, o custo de produção é muito alto, a forma como se pensa o comerciante, o anunciante, ele migrou para as mídias digitais. Então se pensa como uma ameaça, vai acabar esse produto, não vai acabar? Já se falou sobre isso, sobre o livro, já se falou isso sobre o cinema, já se falou tantas coisas, né? Então acho que o jornalismo impresso, ele precisa não ter medo de ousar. Às vezes tem um medo de fazer uma certa ousadia, de tomar algumas decisões. Hoje eu tive uma conversa longa com um leitor de 80 anos. E ele me ligou querendo falar com o diretor para reclamar. Nós desligamos o telefonema assim, numa boa, porque eu expliquei para ele a situação, ele me perguntou por que determinada coluna não vai mais para o impresso, só para o digital, se ele não usa computador e ele não tem celular. E hoje em dia a gente não leva furo, né, Pedro? Antes a gente corria o risco de não dar determinada informação porque o jornal tinha que fechar, e tinha que rodar, e tinha que ir para o interior, tinha que circular, tinha que ir para a casa do assinante. Não, eu boto uma notícia, eu boto um QR Code na capa, o camarada lê, pega o celular dele, não perco a notícia, ele não sai do jornal, nem do Imparcial,
nem do Estado. Ele lê e depois ele pega o celular dele, e continua no nosso site, tendo essa informação precisa, informação correta, feita por profissionais. Mas só que o meu leitor disse que ele não tem celular e que ele não tem computador. Como é que vai fazer? Mas eu perguntei, mas você lia só essa coluna? Olha onde é que eu peguei. Ele, não, eu sou leitor assíduo da coluna do Estado Maior, leitor, inclusive eu gosto muito das suas charges. Aí eu dei uma vibrada aqui, né? Aí eu, é bem aqui que eu vou... Você gosta das charges? Gosta. Eu digo, então, olha, não nos deixe. Você é muito precioso para a gente. Agora, o jornal precisa se adaptar por isso. Ele compreendeu e a gente ligou o telefone numa boa. Eu não subestimo um leitor da velha guarda porque ele não tem um celular com internet. Ele é extremamente precioso e é um formador de opinião independentemente da idade dele. Lógico. Então não é questão de acabar ou não, talvez existe uma coisa meio nebulosa do qual será o futuro. É porque o presente está difícil de acompanhar o presente. E a gente às vezes fica tentando imaginar um futuro quando a gente está perdendo passo aqui no presente. Então eu prefiro não trabalhar com a possibilidade de terminar, e sim de que a gente está se transformando e sem perder a ousadia nem a... Bem, eu acho que o que está acontecendo nesse debate é que o companheiro Cabalau, né, condição de diretor de redação do Jornal Estado do Maranhão, e o companheiro Pedro Freire, na condição de ou mesmo Diretor de gestão. Diretor de gestão do Imparcial, estão colocando uma visão muito a partir do ponto dos negócios, do ponto do anunciante, do ponto de vista do marketing e dessas novas tecnologias que vocês sabem, né? Não é nenhuma novidade. Para a minha geração é difícil até identificar, mas isolam-se dos fatos. Os jornais em todo o país estão ficando nas bancas. A linguagem do jornal impresso se esvazia paulatinamente e numa velocidade impressionante. Porque, só para dar um exemplo, nas redes sociais a palavra adicionar virou ADD, sabe? E a toda essa modificação linguística acompanhada por uma nova geração inteira, que o jornal impresso não pode nem tem como alcançar, ou talvez tenha. Mas vejam bem, a grande pergunta é, o jornal impresso está fadado ao desaparecimento? Eu não sei se eu posso precisar. Eu acho que a gente vai concordar. O destino do jornal impresso. Eu não sei se eu posso precisar. O destino do jornal impresso, ele está fadado a desaparecer ou não. Mas eu concordo com a colocação dele aqui e com uma parte da tua colocação, quando vocês dizem que o jornalismo impresso precisa passar por adaptações. Eu não digo precisa, eu digo que vai ter que passar. É vital. Talvez até retroagir no tempo para readquirir aquele jornalismo que quase sempre era de opinião. Eu nunca vou me esquecer quando, eu acho que eu trabalhava no Jornal Estado do Maranhão, quando eu ouvi pela primeira vez a frase repórter não opina. No meu tempo o repórter opinava. Passou esse tempo, viu? Hoje em dia opina. O repórter via o fato e dizia o que estava certo e o que estava errado. Aí criou-se toda uma crosta, todo um casco de jabuti, nomeou-se editores para podar, e não podar apenas a informação, digamos assim, opinativa do repórter. Foi o mito da imparcialidade que nasceu não sei de onde. Exatamente, o mito da imparcialidade. Mas para podar, o que é mais difícil para mim, dentro da visão que eu tenho da juventude de hoje, a criatividade. E eu às vezes me pergunto, vocês são recentes em, faculdade, devem ter feito vários cursos,
como é que vai se desenvolver a faculdade de um garoto, a criatividade de um garoto que sai da faculdade amarrado naquele negócio de lead, sublead, não sei o que, não pode passar daí. Não tem como. Que mágica nós vamos usar para que esse garoto realmente aprenda a escrever? Porque qualquer pessoa pode chegar num livro da Polícia Civil, copiar e dizer: ontem às 4 horas, não sei quem matou não sei quem, eu moro em tal lugar, mas não precisa ir para a faculdade para fazer isso mesmo. A diferença está no talento aí também, né, Coentro? A gente eles aprendem, os que têm talento conseguem fazer o diferencial de toda a técnica, né? Mas eu queria mesmo, porque eu tenho ouvido muito isso. O jornalismo está fadado a desaparecer, o jornalismo impresso está fadado a desaparecer. Mas eu queria que a gente conversasse, se fosse possível, né, pedindo licença a você, em cima da realidade de que as pessoas cada vez leem menos jornais, de que cada vez foi preciso colocar o jornal aqui a 25 centavos mesmo, para que o povo tivesse acesso. O que é R$1, R$2, que o pessoal não compra mais jornal. E há uma pesquisa, só para finalizar aqui a minha participação, há uma pesquisa que indica que as pessoas se informam mais hoje em dia, em primeiro lugar pela televisão, em segundo pela internet e, por último, através do jornal. É uma inversão. E essa mesma pesquisa, eu acredito que seja a mesma, se for. Ela diz que o produto mais confiável é o jornal. Mas Né? E que o jornal ainda pauta, daí é o principal pauteiro, vamos dizer, para os meios digitais. Para os meios digitais. E aí é o quê? É a qualidade da informação. Eu concordo absolutamente, gênero, número e grau com você. Eu acho, inclusive, me arrisco a dizer que nós precisamos voltar no tempo e resgatar aquele jornalismo mais... analítico, mais preocupado. Eu acho que vai passar por esse processo. É voltar para avançar, eu acredito sim também. Mais profundo, mais opinativo, mas nós precisamos fazer isso levando em consideração todas as plataformas existentes, não só o papel. Vamos um rápido intervalo, eu te garanto que nós vamos voltar com você. E nós vamos voltar já com o último bloco de discussões aqui do Mesa Redonda. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a respeito do futuro do jornalismo impresso. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Pedro Henrique Freire, diretor de Gestão e Novos Negócios do Imparcial, Cunha Santos, editor do Jornal Pequeno, e Clóvis Cabalau, diretor de redação de O Estado do Maranhão. Bom, eu queria agora, eu creio que esse nosso bloco anterior foi bastante interessante, e eu vou garantir para ti, não esqueci não, Cunha, mas só para a gente ver o seguinte, nós pegamos aqui, vamos dizer, o centro da questão, mas vamos pegar aqui o começo e o término, o fim. Né? O começo, o que é que eu digo? É a formação do jornalista para que seja essa coisa aí de multiplataforma. Né? E segundo, é a questão do produto final também. Né? O que é que nós vamos entregar para os nossos leitores, espectadores, telespectadores, né? O que é que nós vamos entregar? Então, vamos ver aqui como é que vocês acham que deve ser a formação e como é que deve ser o produto final que nós vamos entregar. Não, eu não nem vou entrar nesse assunto, só queria colocar naquela hora um exemplo para o Cabalau e para o Pedro Freire, e para que eles definam melhor o que a gente conversou no bloco anterior. Vejam bem, eu pego de manhã, toda manhã, o Jornal Pequeno, o Jornal Imparcial, o Estado do Maranhão. Estão lá na minha casa, na minha mesa. Tudo, ou 90% de tudo que está ali, eu li no dia anterior na internet. Em blogs, sites, portais. 90% ou mais daquelas notícias que estão ali. E aí é que eu coloco, né? Essa adaptação do jornalismo impresso vai ser imprescindível. Eu vou te dar um exemplo de como a gente trabalha lá. Como eu falei da questão da audiência. A notícia pode estar 90% do que já foi dito no dia anterior.
Mas se eu não dou o diferencial, não trago algo mais, vou dar um exemplo prático. Teve uma invasão de um prédio público. A internet deu que teve uma invasão do prédio público. O impresso precisa me trazer a invasão do prédio público, as consequências desse fato, não o fato, mas as consequências desse fato, no mínimo. Se eu só retratei, eu não disse nada de novo. E às vezes eu faço isso. E sou obrigado a isso. Mas o que às vezes você é obrigado a isso. Até porque eu tenho leitores que não têm internet, que não viu. Eu conversei com um hoje pela manhã. Eu não posso abrir mão desse leitor. Mas a gente tem sempre esse pensamento. Ou eu trago algo mais, ou eu vou continuar sendo um repetidor do que já foi dito no dia anterior. Então esse é o nosso desafio todos os dias. E eu realmente me irrito quando eu pego o meu jornal e vejo que tudo que eu li ali, eu já li no dia anterior. E chamo e reúno e digo, é isso que vocês vão oferecer? Então a gente vai se analisando, se questionando, se cobrando no dia a dia para não fazer isso. E é isso aí, concordo com você, a matéria tem que ser diferente. Eu até brinco lá com o nosso gerente de produção de conteúdo lá, que nós precisamos estar um passo à frente da notícia, sempre, né? Para poder publicar lá no jornal impresso. Caso contrário, nós temos que publicar algo exclusivo, ou investigativo, ou algo de serviço, enfim, ou algo que só se encontre no nosso jornal, né? E eu concordo com você, Cunha Santos, porque eu tenho dito uma frase lá que até o pessoal, alguns se assustam. Eu falo, gente, ninguém compra jornal para saber das coisas mais. As pessoas compram jornal para entender das coisas. A nossa responsabilidade é contextualizar uma informação, não é informar. É dar todos os lados, é dar todos os complementos, várias visões sobre o mesmo tema e trazer informação nova, que seja não a informação, mas uma tendência daquela informação. Eu acho que aí é que eu sinto-me orgulhoso de fazer parte de um jornal, porque jornais como o Pequeno, o Estado e o Imparcial, acredito que hoje tem plenas capacidades de fazer isso. Perfeito. Coisas que comunicadores autônomos podem ter certa dificuldade, porque não tem uma equipe, não tem uma, né? Exatamente. Então eu acho que aí está também um elemento que ajudará a essa perpetuação da nossa... Eu levo muito a sério o termo, não só como uma retórica, prestação de serviço. Eu levo muito a sério isso. Ou eu presto serviço para as pessoas, ou eu não significa nada. Eu tive um exemplo recente. Eu tenho uma reunião com o chefe de reportagem pela manhã e olha, nós vamos fazer hoje uma matéria sobre o calor em São Luís. Eu digo, legal. Até a minha filha de 4 anos acorda dizendo que está sentindo calor. Beleza, dizer que São Luís está calor, isso é uma notícia, então ninguém sabe disso. Eu quero saber o que as pessoas podem fazer para não ter uma enfermidade com calor. Eu quero ouvir um médico para explicar o que você faz para o seu filho não sofrer com essa consequência. Eu quero que você vá no hospital e veja se o hospital está cheio. E se tem alguma alternativa para a pessoa não recorrer a isso, quais são as doenças relacionadas com isso, e o que a pessoa pode fazer para sofrer mesmo com calor. Se você não me der isso, eu não quero essa notícia. E a gente deu algo parecido. Não chegou no que eu queria, mas foi algo muito próximo. Então a gente precisa prestar serviço para não ser o mesmo, mais do mesmo, né? Se tornar essencial, né? Se tornar valoroso. O difícil hoje é como convencer esse novo leitor mais ágil, que quer a coisa mais imediata, de se deleitar, curtir um jornal impresso, abrir, seja ele no tablet ou não, seja o conteúdo dele lá no aplicativo, a réplica no digital, mas se deleitar com o texto opinativo e entender que aquilo está ajudando ele a pensar, é uma opinião sendo colocada. Talvez o mais difícil seja convencer esse leitor a entender que o jornalismo precisa ser... É desafiador. Você vê, por exemplo, tenho uma irmã de 15 anos e praticamente ela nunca pegou um jornal na vida. O jornal está todo dia lá, ó. Ela vai e volta e não pegou. É uma pessoa que não sabe o que é fita cassete, por exemplo, né? Até um CD já é difícil. Ela não utiliza e-mail. O e-mail é coisa do passado para ela. Ela fala por rede social, outros aplicativos que existem. Ou seja, como jornais com esse tipo de plataforma podem se tornar essencial para ela daqui a 10 anos, 15 anos. É um desafio muito grande. Eu acredito que nós estamos caminhando, buscando essa descoberta, mas ainda há
muitos experimentos a serem feitos até a gente entender isso, porque tudo muda muito rápido. Pedro, eu creio inclusive que não é não somente um desafio, é imprescindível a salvação do jornal impresso, por aquilo que eu falei, a facilidade de deformar a informação que essas novas tecnologias oferecem. Isso é verdade. Isso é verdade. Sabe, eu citei um exemplo ainda agora, teve outro dia uma vez teve aqui nessa Assembleia, eu vi um corre louco, uma moça desmaiou aí porque alguém botou lá que estava tendo arrastão no shopping tropical e não estava tendo, sabe? Esse poder analítico, esse poder, porque o jornal impresso, para começo de assunto, ele precede todas as outras mídias, televisão, rádio, precede a internet. E esse poder de análise realmente precisa chegar à juventude, porque há muito de informação deformada, há muito de interesse escuso por trás da informação que a internet produz e que as próprias redes sociais podem produzir. E aí a urgência de, vamos dizer assim, salvar o jornalismo impresso. Tá, deixa eu só colocar uma questão aqui, que eu acho que vai servir assim para que a gente vá se encaminhando aqui para o final. O exemplo que tu deste aí da história do 13º que teria sido extinto. O sujeito só vai se convencer quando ele olhar um jornal e uma fonte confiável. E chegar lá e dizer o seguinte: não, essa matéria não saiu. Ou então saiu um desmentido dizendo o seguinte, que circulou tal boato, tal coisa e tal, e mais que isso não é verdade. Então, eu creio que o futuro, vamos dizer assim, do jornal impresso esteja justamente aí. Ele manter essa credibilidade, essa confiabilidade, né? E colocar de uma forma que seja agradável às novas gerações, porque no final das contas, esse nosso leitor de 80 anos, né, como os de 60, como os de 50, daqui a pouco vão desaparecer, porque, como dizia o velho Keynes, a longo prazo todos nós estaremos mortos. Né? Então, nós temos que focar naquilo que está surgindo por aí, né? No que vem por aí. Verdade. Eu ainda alerto para uma coisa, naquele já estava o Cabaló falando, eu alerto também para mais uma coisa. Que além do fato de que quase tudo que se publica no jornal impresso de manhã, a gente já leu na noite passada, por preguiça, por economia de gastos, seja lá por que for, quase sempre tudo repetido, até as manchetes estão sendo as mesmas. Isso é um problema. E eu acho que aí é que o diretor de redação, o editor, ele tem que ter o cuidado para que isso não aconteça. Porque até os títulos são os mesmos, na maioria das vezes. Até os títulos não tem o cuidado nem de dar uma nova feição à matéria. O impresso tem uma vantagem. Eu como artista gráfico mesmo, eu acho que a gente tem ainda uma vantagem de trazer visualmente a notícia. A internet não tem graça, gente. Eu sou um consumidor diário da internet, mas é título, texto, foto, título, texto, foto. No impresso, você viaja numa capa, você viaja numa diagramação. Eu gosto muito eu vibro quando o meu concorrente concorrente aspas, faz uma boa capa. Eu acho isso fenomenal, porque isso estimula, isso mostra como o meio é importante, como a gente estimula a leitura. Então, quando eu faço uma boa capa e aquela capa repercute, e a gente não tem medo de ousar. Um dia eu fiz uma capa que tinha só uma foto, e pronto. Eu botei mesmo, botei só uma foto, a Dilma lá, ainda botei ela saindo assim da página, porque a foto falava até mais do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que a gente ainda tem essa vantagem. Talvez um caminho como seja a gente visualmente atrair esse jovem pelo visual, ainda que seja pelo visual. E tem uma coisa que a pessoa valer. Um pouco mas na linha, eu não na linha acredito que você... nessa história que uma imagem vale que mil palavras. Eu acho que é o contrário, você vê? Até porque hoje o nego faz o que quer eu com as acho imagens. Que as palavras equivalem por mil imagens. Eu já falei sobre isso também. O que o Cunha Santos, que vai um pouco também na linha que o Luiz Pedro estava nos estimulando a falar sobre essa formação, né? Como é que é essa formação? Os jornais, às vezes uma produção, digamos, ainda júnior, né? Vamos dizer assim,
que nas redações hoje existem muitos recém-formados, existe muita gente já está há bastante tempo, mas existe também profissionais que estão começando como todo jornal, toda redação. E eles são, antes de serem jornalistas, eles são leitores, né? E me preocupa muito também o fato dos nossos jornalistas saindo da faculdade não serem grandes leitores, e me preocupa mais ainda a rede social produzir fenômenos de pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com a leitura. Elas consomem imagem e leem palavras 1, 2, 3, 4 no máximo. Na internet, vocês devem ter acompanhado, vez por outra, retorna uma informação que foi publicada há 2 anos atrás. O cara lê, às vezes fotográfica, passa por WhatsApp ou coisa do tipo, e quando você vai ver, a data é de 1 ano atrás, fala praticamente sobre o mesmo assunto. Ontem circulou na sessão acaba ludibriando a informação. Ontem na sessão da comissão do impeachment estava circulando a imagem da Dilma de 2012, eu acho. Aquele prêmio que foi. Pois é. Aquela imagem era antiga. Quem olhava de repente achava. Quer dizer, a imagem e aí, ainda. Como? E aí é que eu digo, os jornais têm essa responsabilidade. Os jornais não fazem isso, né? Para ganhar leitores ou para repercutir ou para viralizar. Não. Essa responsabilidade é que eu acho que é o segredo. É a informação responsável, confiável. Porque nesse mundo que a gente tem de tanta informação, tem muita coisa que não é confiável mesmo. Ainda mais nesse turbilhão político que a gente está vivendo, onde existem posições e posições querendo não só opinar, mas impor opiniões. E interesses. Né? Interesses, inclusive. Então eu acho que vai usar a linguagem moderna, não muito republicanos. Eu gosto, viu Luiz Pedro? O Jornal Nacional, por exemplo, ele é um grande termômetro para todo jornalista. E eu gosto muito quando eu vejo o Jornal Nacional reproduzindo matérias de jornal. Não houve escândalo nesse país, crise política e econômica nesse país, onde os jornais não fossem as principais fontes de informação. Pelo jornal, isso é verdade. Não, no meu modo de ver, o jornal é a história. Há uma frase que eu dizia que quem conta a história oficial, a história contada pelos vencedores, em tese. Porque muito do que foi mentido, se nem for pesquisar mesmo os jornais, vai estar lá nos jornais. Claro. A verdade vai estar lá nos jornais. O Jornal Diário é a narrativa da história da humanidade, não tem nenhuma dúvida disso. Bom, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa e eu queria que cada um, iniciando aqui pelo Pedro Henrique e concluindo aqui no Cabalau, fizesse suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer o convite, principalmente nesse momento que o Imparcial completa 90 anos, sempre com esse exercício de renovação diária, tanto no jornal impresso Imparcial quanto nos outros produtos que nós temos. Agradecer aí os colegas jornalistas que fazem o jornalismo admirável aqui diariamente há tanto tempo, né? Estamos nessa luta aí, então o Estado do Maranhão, com muita competência, o Jornal Pequeno também, fazendo esse jornalismo que é referência para o Imparcial já há bastante tempo. E dizer que jornal é essencial, não importa onde ele esteja, jornal é essencial. Muito obrigado, Luiz Pedro, é uma honra participar com você aqui e é isso aí. Eu também quero aí agradecer os telespectadores, pedir desculpas que eu me esqueci de dar bom dia no início do programa, mas bom dia aí a todo mundo. Agradecer e fazer um repto à juventude, aos leitores que se aproximem do jornal impresso, até porque é o jornal impresso que vai contar a história, não são informações divulgadas aí à velocidade na luz e sem nenhum controle, sem que se tenha nenhuma ideia de se isso é verdade ou não. Então eu quero agradecer muito, agradecer meu amigo Luiz Pedro e um bom dia. Foi uma honra participar aqui do Mesa Redonda, acho que eu aprendi muito com os colegas, quero parabenizar
meus dois colegas. Quero parabenizar o Parcial pelos 90 anos. O Estado fez 57. Parabenizar o Jornal Pequeno. Vocês são referência para o Jornal Estado também. Eu fico muito feliz. Sei que a gente está no mesmo barco. Eu vibro com o sucesso também dos colegas. E eu penso que a gente tem muito mais a aprender uns com os outros do que a complicar a vida uns dos outros. Eu acho que, e aos telespectadores dizer que leiam todos os jornais, leiam tudo que vocês puderem, consumam a informação com cuca, inteligência e reflexão. Obrigado, Luiz Pedro. Tá. Bom, o Mesa Redonda discutiu o futuro do jornalismo impresso no Maranhão e no mundo. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise toda sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.